Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela, então vamos aqui dar continuidade aos estudos do direito penal. Aula passada nós havíamos visto, né, o artigo 297, que é o crime de falsificação de documento público. Agora, seguindo aqui a sequência, nós vamos estudar um pouquinho do artigo 298, tá? Que é a falsificação de documento particular. Então, dispõe o artigo 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. De início, nós podemos perceber aqui que tanto o artigo 297 como o 298 são quase iguais, né? O que muda aí é que em um é o documento público e aqui é o documento particular. Outra diferença entre estes dois tipos penais é que, tratando-se de documento público, a pena é bem mais alta, né, de 2 a 6 anos. Já a falsificação de documento particular, a pena aí cai de 1 a 5 anos e multa. Então, como é um crime que está aí dentro dos crimes contra a fé pública, o objeto jurídico deste tipo penal é a proteção da fé pública, mas agora em relação aos documentos particulares, tá? Que muito embora eles sejam documentos particulares, estes documentos particulares, eles têm a intenção, né, de alterar direitos, de alterar relações jurídicas, então eles devem ter uma proteção jurídica especial, tá? Então aqui nós já podemos adiantar que não vai ser qualquer documento particular que vai se enquadrar aqui nesse tipo penal. Apenas os documentos aí que tem como força alterar uma relação jurídica, estabelecer relações, direitos, obrigações, tá? Então são esses tipos de documentos mais relevantes que vai recair aqui a tutela do direito penal. Quanto às ações nucleares, da mesma forma que o artigo 297, aqui também nós temos dois verbos, quais sejam falsificar e alterar. Tá? Falsificar é eu pegar aí, falsificar totalmente um documento, por exemplo, eu falsificar uma declaração de vontade, por exemplo, né? Ou então eu alterar, né, um documento particular. Em vez de eu falsificar no todo, eu simplesmente retiro uma parte lá, uma declaração de vontade, insiro, por exemplo, o meu nome para que eu seja beneficiada, que eu estou alterando um documento particular. Quanto ao objeto material, né, o objeto material aqui é o documento particular, né, não vai ser aí qualquer tipo de documento, mas sim esses documentos que têm aí uma força jurídica de criar obrigações, direitos e deveres, como, por exemplo, contratos de locação, contrato de promessa de compra e venda, declaração de vontade, uma procuração feita aí entre um advogado e seu cliente, por exemplo, tá? É importante salientar que o fato de você autenticar, né, as assinaturas aí não vai ter o condão de transformar esse documento num documento público. Por quê? Porque ele não foi feito por um funcionário público, tá? Ele foi apenas aí, né, foi autenticadas as assinaturas, por exemplo, no contrato de locação, foi autenticadas as assinaturas apenas isso, ele não foi criado, ele não foi feito aí por um funcionário público, então ele não vai ter uma natureza de documento público. Quanto ao sujeito ativo, aqui o sujeito ativo também pode ser praticado aí por qualquer pessoa. Já o sujeito passivo, em o primeiro momento é o Estado, né, o sujeito passivo primário, e o sujeito passivo secundário é aquela pessoa que, porventura aí, né, sofra algum dano, venha a ser prejudicado com a falsificação do documento particular. O elemento subjetivo aqui também é o dolo simples, não exige que a gente tenha aí um dolo especial, que com a prática deste ato ele queira ter alguma vantagem. Simplesmente o dolo de falsificar já consuma aqui o tipo penal. A consumação e a tentativa também da mesma forma aí que o tipo penal antecedente, né?
aqui se consuma com a prática dos verbos, quais sejam falsificar ou alterar. Então, se o agente ele está lá falsificando ou está alterando e ele é pego em flagrante, logo nós teremos uma tentativa. Então, aqui também cabe a figura da tentativa. É bom se atentar que existe, tá? O artigo 349 do Código Eleitoral, que ele traz aí uma figura específica, tá? Então, tratando-se de documentos relacionados aqui particular, tá? Com relação à falsificação no todo ou em parte do documento particular ou alterar documento particular verdadeiro para fins eleitorais, então vai incidir não o artigo 298, mas sim a figura aí do Código Eleitoral, tá? Que lembrando, tá no artigo 349 do Código Eleitoral, que seria uma norma especial, então vai prevalecer aqui sobre o Código Penal. Quanto ao exame de corpo de delito, tá? Da mesma forma aí que o artigo 297, tá? É necessário que seja feito aqui o exame de corpo de delito, por trata-se de um crime que deixa vestígios, tá? Mas se não for aí possível ser feito o exame de corpo de delito direto, então deve ser feito um de forma indireta, né? Que vão utilizar aí outros tipos de documentos, testemunhas, para que seja então procedente essa ação penal. Outro ponto importante também, tá? Que aqui vale a mesma regra, tá? A mesma regra que nós falamos aí na aula do artigo 297, que é o caso da falsificação e do uso do documento, tá? Então, se o agente ele falsifica um documento particular e ele usa da mesma forma aqui que o artigo 297, o que vai prevalecer é o crime de falso, tá? Ou seja, que se for documento particular, vai prevalecer o artigo 298, se for documento público, vai prevalecer o artigo 297. O uso é mero exaurimento, tá? Isso é o que vem sendo adotado aí pela doutrina majoritária. E por fim, para finalizar, então, trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada e, por ter uma pena mínima igual a 1 ano, comporta o benefício da suspensão condicional do processo, tá? Muito embora ele não vai seguir o rito do júri, mas aqui, por ele ter uma pena mínima igual a 1 ano, né? Então nós podemos aí estar aplicando o benefício da suspensão condicional do processo. Ok, pessoal? Então, quanto ao crime de falsificação de documentos, eu esqueci de mais uma coisa muito importante, tá? Que teve uma alteração em 2012, tá? Que foi inserido aqui o parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular, cartão de crédito ou débito, tá? Essa alteração ocorreu em 2012. Ou seja, tratando-se de documento de cartão de crédito ou de débito, a falsificação ou alteração deste documento configurará, então, o artigo 298, tá? Então, lembrando, cheque, se for um cheque, já é diferente. Por equiparação, por força de lei, ele é um documento público. Agora, o cartão de crédito ou débito, também por força de lei, ele é considerado aqui um documento particular, tá? Então, como que fica a situação em que o agente, ele falsifica um cartão de crédito ou de débito para fazer compras pela internet, né? Que crimes, que condutas esse agente praticou? Aqui nós temos em tese a conduta de um estelionato, tá? Porque o fato de você comprar pela internet, você está enganando, tá? Você está enganando a empresa que está te vendendo, né? Então seria um estelionato e o crime de falso. Aqui da mesma forma, tá? Que o artigo 297, tá? Nós vamos ter a incidência da súmula 17 do STJ, tá? Então, quando
o falso, ele se exaure na conduta ali do estelionato, então a pessoa, ela só falsifica aquele cartão para a prática do estelionato. Logo, nós teremos apenas a conduta de estelionato, tá? Da mesma forma aí que o artigo 397. Agora, se o agente, ele falsifica ou ele altera um cartão de débito e ele faz saques no caixa, né? Aí nós estaremos diante do furto qualificado pela fraude, tá? Aqui, por tratarem-se de bens jurídicos distintos, tá? O patrimônio e a fé pública, neste caso nós estaremos diante aí de um concurso material de crimes entre o crime de furto, né, qualificado pela fraude, em concurso material com o crime de falso do artigo 298. Então, agora sim, agora eu terminei, tá? Não podia deixar de falar essa parte aqui para vocês, que é bem importante, tá? Então, quanto ao artigo 298, esses são os pontos mais relevantes, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok, pessoal? Até mais, um grande abraço a todos!